Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa segunda live de revisão para a SpaceX 2023. Hoje, eu e o meu amigo Bigode, né, estaremos aqui a tarde toda para a gente resolver esse PDF maravilhoso. Se você não baixou, baixa o PDF na descrição do vídeo. E eu vou começar, então, pela primeira questão, que é uma questão de estática. Nós sabemos que a SpaceX, né, como todas as escolas militares, ela sempre coloca questões de estática, né? Muitas vezes aí envolvendo o conceito de momento, né? Então, vamos começar com essa primeira questãozinha aí. A figura representa uma seção transversal de um semicilindro homogêneo de peso P e base de raio Rzinho, apoiado em uma superfície plana e horizontal. O centro de gravidade, né, e o ponto S pertencem a essa seção transversal. O sólido se mantém em equilíbrio quando uma carga de peso Q está suspensa a partir do ponto S por meio de um fio ideal. Sendo Dzinho a distância do ponto C até o centro de gravidade, determine quanto equivale esse peso Q. Então ele quer que você diga. É muito comum que seja dada essa distância do ponto C até o centro de gravidade. É o famoso 4R sobre 3π. Isso normalmente é dado nesse tipo de questão, tá bom? Então eu vou fazer o desenho para a gente então começar a resolução dessa primeira questão hoje, tá legal? Então, moral da história, né? Nós temos aqui a colocação de forças. Olha, a tração, aqui o peso, que vale Q. Vamos chamar esse peso de Q, certo? Então, naturalmente, ó, que nesse ponto do hemisfério, nós temos de novo a mesma tração, só que tu já sabe que por causa do equilíbrio aqui das forças, né? Renato, já sei, mano. Já posso dizer que essa tração vale Q, onde Q é o peso dessa caixa. Aí, meus amigos, olha só o que acontece, tá? Na direção perpendicular, ó, aqui, ó, tá, você vai ter essa linha, 90 graus aqui, viu? Certo. E aqui o tal do centro de massa. Ou seja, o centro de massa é onde vai atuar a força-peso. Então, tá aí, ó. Olha aqui o peso desse objeto, ó. Isso, o peso desse objeto, então. Ele disse nessa questão que ele vai considerar que essa distância daqui para cá, ó, vale Dzinho. Pronto, ele disse que essa distância vale Dzinho. E Renato Brito, então como é que vai ser isso daqui? Pronto, aqui nós temos aqui uma geometriazinha bem tranquila que você deve ficar atento para você não vacilar. Veja, essa distância vermelha vale Dzinho. Pronto, essa distância Dzinho, né? Ok. Essa distância aqui horizontal, ó, eu vou chamar de X. E a questão disse que esse ângulo, bem aqui assim, ó, é θ, né? Eu vou chamar de alfa, porque eu acho alfa mais bonitinho, tá bom? Renato Brito, e aí? Se esse ângulo ali é alfa, você não vai ter dificuldade, ó, de identificar, né, que esse ângulo aqui, ó, é quanto? 90 menos alfa. Como aqui é 90, você já está vendo que esse danado aqui, ó, é alfa. Você sabe que daqui para cá, ó, é o raio, né, desse hemisfério. Essa projeção horizontal eu vou chamar de Y. Naturalmente que aqui a gente tem aquela força de contato que a gente chama de normal. Ótimo. Aqui está a famosa normal. Então eu vou escrever o equilíbrio dos momentos em relação a esse ponto de apoio. O equilíbrio dos momentos como se fosse então uma questão de gangorra, né? Uma questão de gangorra, sabe? Duas crianças na gangorra. Esse peso vezes essa distância é igual a esse peso vezes essa distância. Equilíbrio dos momentos é super tranquilo, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, como é que vai ficar? Eu vou dizer assim, ó, equilíbrio dos momentos em relação a esse ponto. Momento do peso em relação a esse ponto. Vai ficar peso vezes a distância x. Momento da tração em relação a esse ponto. A tração vezes a distância y. Tá, professor, isso aí eu estou entendendo. Mas a questão é, quanto é que vale essa distância x? Observe que aqui você tem um triângulozinho, um retângulo. Essa distância x ela vai ser d seno alfa. X vai ser d seno alfa. Oh, beleza. Essa tração ela é igual ao peso que ele chamou de Q, né? Então essa tração eu estou chamando de Q.
E quanto é que é esse Y? Esse Y é a projeção desse raio aqui na horizontal, R'inho cosseno de alfa. Y é R'inho cosseno de alfa. Então, ele quer achar, meus amigos, o valor de quê? Né? O valor de quê? Então, Renato Brito, quanto é que vai ser esse quê? Pronto, finalizando essa conta, o valor de quê eu estou encontrando esse, ó. P vezes D. Seno de alfa sobre cosseno de alfa, que tu já sabe o que é que significa isso, né? Dividido pelo Rzinho, isso, pelo Rzinho que vai estar ali embaixo. Fechou, meus amigos, fechou. Você acabou, então, de descobrir que isso aqui está dando P vezes D vezes a tangente de alfa sobre Rzinho. Portanto, pessoal, finalizamos, então, a primeira questão de hoje. E como vocês viram, marcamos, então, qual resposta? Letra A, essa belíssima questão de estática que poderia estar na prova da SpaceX. Legal? Segunda questão. Dois blocos A e B se movem para a direita com velocidades, respectivamente, 2 metros por segundo e 3 metros por segundo em relação à Terra. Se A tem massa 1 kg, B tem massa 0,8 kg e o coeficiente de atrito cinético entre todas as superfícies vale 0,6, vá lá, determine quanto é o valor dessa força F. Então você está vendo aí, olha, nessa questão 2, ó, dois blocos A e B, colocação de forças aqui, vamos lá? O A vai fazer uma normal no chão, o chão vai fazer uma normal no A, ação e reação. Além disso, ó, o B vai aplicar uma normal aqui, ó, no A, o A vai devolver a reação nele, ó, ação e reação, beleza. Agora veja que tem atrito entre A e B e tem atrito entre o B e o chão. Então, presta bem atenção no seguinte, ó. Pelo enunciado, ele disse que B tem uma velocidade maior do que a do A. Significa, Renato Brito, que o B está ultrapassando o A. Então, o B, em relação ao A, ele está escorregando para a direita. Então, quando o B escorrega em relação ao A para a direita, o A devolve no B um atrito para a esquerda, isso, e o B devolve no A reação para a direita. Então, vamos chamar esse FAT aqui de FAT 1. Pronto, vamos chamar esse aqui de FAT 1. Professor, peraí que eu não estou entendendo muito bem. Então, aqui, ó, na questão de você entender ou não, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, é o seguinte, na hora de colocar a força de atrito, você só vai raciocinar na hora de colocar a ação. Para colocar a reação, você não pensa, você só inverte a flecha. Então, só recapitulando, o B está escorregando em cima do A para a direita, porque ele falou que o B tem uma velocidade maior do que a do A. Então, o B está ultrapassando o A. Para tentar impedir isso, o A faz no B um FAT para a esquerda. Para colocar esse, eu pensei. Agora, a reação. Aí a reação é só você inverter a seta e colocar essa outra aqui, que é a reação. Acontece, Renato Brito, que, por outro lado, essa caixa A está escorregando, ó, em relação ao solo. Então, o chão vai fazer nessa caixa um FAT para trás, que eu estou chamando de FAT 2, e ela vai devolver no chão quem? A reação, que eu só faço inverter a seta sem raciocinar muito, não é isso? Todo mundo está se movendo com a velocidade constante, pessoal. Então, se esses blocos estão se movendo com velocidade constante, a força resultante deles é zero, porque a aceleração é zero. Então, ó, o bloco B está em equilíbrio das forças, está se movendo com a velocidade constante. Então, essa tração tem que empatar com esse FAT 1, escrevi aqui, ó. E nesse bloco A, nesse bloco de baixo, olha, a soma das forças para a direita é igual à soma das para a esquerda. Então, eu estou te falando que aqui vai ficar tração mais FAT 1 igual a FAT 2. Já tenho isso daqui, tá bom? Então, olha, se eu quiser achar o valor dessa tração, ó, eu posso dizer que essa tração é igual a FAT 2 menos FAT 1. Mas, Renato Brito, como é que eu vou calcular esse FAT 2? FAT 2, ó, é do atrito trocado entre o A e o chão. Então, esse FAT 2, ele vai ser μ vezes essa normal NA, certo? Vou fazer numa passagem mais lenta, para não assustar a galera. Enquanto que esse FAT 1, ó, é o atrito trocado entre A e B. Então, ele vai ser o μ entre A e B, que é o mesmo μ, porque ele falou, né? Vezes a normal trocada entre A e B.
Ah, se o atrito for entre A e B, usa normal entre A e B. Se o atrito for entre A e o chão, usa normal entre o A e o chão. Cada atrito tem a sua normal, né? Então, professor, o FAT1 usa normal NB, ó. Mi vezes quem? Mi vezes NB. Mas eu sei que vocês têm um nível muito bom, né? Vocês que vão prestar escolas militares, vocês já sabem que essa normal NA, no final das contas, ela acaba dando a soma dos pesos, né? E a normal NB, ó, é igual ao quê, Renan? É igual ao peso do B, ó. Você tá percebendo, ó, que aqui vai ficar o MiPB, vai cortar com o MiPB. Ela vai dar Mi vezes o PA. 6 newtons. Cada tração vale 6 newtons. É, mas ele está perguntando, ó, é quanto é a força F, ó. É, né? É, ele quer saber quanto é essa força F. E aí tu já está super acostumado, né? Que nessa configuração, né, em que a polia é ideal, a polia tem massa zero, F é igual a 2T. 2 vezes 6, e aí 12 newtons. Essa é a resposta da questão 2. Muito boa essa questãozinha para a prova da SpaceX, hein? Dois corpos, A e B, são lançados simultaneamente de um ponto situado a 36 metros do solo horizontal e plano, com velocidades de módulos 10 metros por segundo, conforme indica a figura. Desprezando a resistência do A e sabendo que o G é 10 e o seno e o cosseno são conhecidos, calcule a distância entre os corpos quando o A atingir o solo. Galera, ele quer saber exatamente isso aqui, ó. Qual a distância entre esse corpo A e o corpo B? Professor, o corpo B não vai ter chegado no chão, não? Não, não vai chegar no chão. Lógico, né? Pela configuração, você já saca que o A chega antes. Então, o detalhe é o seguinte, galera, é saber em que posição espacial estava a partícula B no instante em que o A tocou o solo. Para isso, vamos calcular o tempo para chegar até o chão. Lembrando que aqui, ó, não é um lançamento horizontal. Isto é, existe uma componente inicial VY. Então, para você calcular esse tempo de chegada no chão, você vai usar a equação da altura. É a equação completa. Ó. H0 mais V0Y, tempo, mais GT2 sobre 2. Mas, professor, e os sinais? Boa pergunta. Porque a altura é 36 metros. Onde é que nós vamos fixar o nosso zero? Eu prefiro, gente, fixar o zero no chão, certo? Então, o meu referencial, ele aponta para cima. A altura final, 0. Altura inicial, 36. Velocidade, ele está contra o referencial, então é menos. Vamos calcular aqui as componentes, galera. Como o V0 é 10, beleza? E o interessante, como eles têm a mesma velocidade e o mesmo ângulo, são as mesmas componentes. O que muda, professor? Os sinais. 8T menos 5T2, mais 8T menos 36 igual a 0. Galera, eu já fiz essa continha aqui, 2 segundos. Um instante, 2 segundos, o A chegou ao chão. Beleza. E onde se encontrava o B? Vamos ver. Vamos ver quais são as coordenadas do ponto B. Primeiro, a altura, né? Vai ser a altura inicial, que era quanto? Mais velocidade inicial dele vertical. É 8 vezes 2, que é o tempo, menos 5 vezes 2 ao quadrado. 36 mais 16, 52. 52 menos 20, professor, dá 32. Então, ele se encontra na posição 32 metros. Ele está na altura 32. Certo, professor? Quero calcular a distância. Muito bem. E como é que você calcula a distância, meu filho? É só esticar uma reta, galera. E quais são os catetos desse triângulo? Um dos catetos, já temos, né? Que é o 32. E o outro cateto? O outro cateto, galera, vai ser esse X aqui, ó. Bom, perceba que foram 2 segundos. Então, a componente horizontal desse vetor é quanto mesmo? É 6, professor. Isso. Então, galera, em 2 segundos, quanto foi que ele andou? Andou 12 metros aqui, ó, galera. Exatamente 12 metros. E o B, ele tem a mesma componente horizontal. O tempo foi 2 segundos. Então, ele andou quanto? 12 também, professor. Pronto, galera. Encontramos nosso segundo cateto. Então, aqui o cateto de baixo, X, é 24 metros. Essa distância aí, ó, é a hipotenusa de um triângulo cujos catetos são 32 e o outro cateto é 24. E por acaso isso aqui é pitagórico. Por quê, professor? Porque é 8 vezes 3 e 8 vezes 4.
Então, quer dizer que o D vai ser 8 vezes 5? Isso mesmo. 40 metros é a distância entre os projéteis no instante em que o A tocou o chão. Beleza? A distância entre um objeto real e a tela de projeção é de 80 centímetros. Se uma lente delgada é posicionada adequadamente entre esse objeto e a tela, então forma-se uma imagem nítida e ampliada em 3 vezes. Os dados que tornam possível essa situação estão corretos em qual das alternativas? Então, temos uma lente convergente aqui, galera. Aí um objeto foi colocado numa posição tal que conjugou uma imagem. Essa imagem é real ou virtual? Boa pergunta. Se ela foi projetada numa tela, aí tem que ser real, né, professor? E aqui imagem 3 vezes maior. Ora, usando o aumento linear transversal, que nos diz que é menos P' sobre P, você já pode encontrar uma relação aqui, ó, entre esse P e P', porque eu sei que a ampliação é 3 vezes imagem invertida. Ah, garoto, então P' vai ser 3P, né, professor? E o que é que eu sei mais? Bom, o que eu sei mais, a distância aqui, pessoal, entre a tela e o objeto, ou melhor, entre a tela e a imagem, né, tanto faz, é de 80 centímetros. Aqui tem que ter muito cuidado, viu? Nesse caso, como se trata de um objeto real e uma imagem real, essa distância é exatamente a soma P mais P'. Se a imagem fosse virtual, você colocaria P menos P'. A soma P mais P' dá 80 centímetros. Pessoal, eu posso chamar esse P' de 3P? Lógico. E aí eu vou descobrir a posição abscissa do objeto, né? 80 por 4, 20 centímetros. Já sabemos que a lente é convergente, porque ela conjugou a imagem real. Já sabemos que o objeto deve estar a 20 centímetros de distância da lente. O que falta saber, professor? Falta saber só a distância focal. Usando a equação de quem, professor? Equação do Gauss. Gauss consta 1 sobre P, 20. E o P', professor? O P' é 3 vezes, né? 60. Você vai aqui chegar rapidamente numa resposta que é 15 centímetros. Então, a tua lente é convergente, tem distância focal 15 e o objeto está a 20 centímetros dessa lente. E aí, marca qual item, professor? Item B de bola. Questão 3, ó. Uma caixa oscila em MHS entre as posições x igual a mais 4, x igual a menos 4. Ou seja, ele está dizendo que a amplitude da oscilação vale o quê? 8. 8 não, 4. Sabendo que a caixa demora 2 segundos para se deslocar da posição x igual a mais 2 até a posição x igual a menos 2, a pergunta dele é o quê? Ele quer duas coisas. Qual é a velocidade da caixa ao passar pela posição central e qual é a aceleração da caixa quando ela atinge os extremos da oscilação? Pois vamos lá? Vamos aqui comigo. Olha, meus amigos, o camarada está dizendo ó, que para essa caixa ir da posição x igual a mais 2, ó, certo, professor? Até a posição x igual a menos 2, ó. Diz que ela demora quanto, professor? Diz que ela demora 2 segundos, né? Ó. Aí o que eu queria que você percebesse, ó? O tempo que essa caixa demora para ir daqui para lá, né? No MHS, né? Tu sabe que a caixa aqui está se movendo em MHS. Tu sabe que o MHS, ele pode ser estudado considerando que ele é a projeção de um movimento circular uniforme. Por que é vantajoso, né, olhar para esse movimento circular uniforme? Porque o MCU, por ser uniforme, permite fazer uma regra de 3. No MCU, eu posso falar assim, ó, se a bolinha do MCU girou 30 graus em 1 segundo, então ela vai girar 60 graus em 2 segundos, por exemplo, né? Eu posso fazer uma regra de 3. Já no MHS, como ele não é uniforme, eu não posso dizer se em 1 segundo ela anda 10 metros, então em 2 segundos ela anda 20. Não posso. No MHS, não posso fazer essa regra de 3, mas no MCU eu vou poder. Então, veja, quando a caixa vai da posição x igual a mais 2 até o x igual a menos 2, cadê a bolinha? Quando a caixa está aqui, ó, a bolinha está nessa posição aqui, ó. Quando a caixa passa pela posição central, ok, ó, a bolinha está aqui, ó. E quando a caixa chega ali, professor, na posição x igual a menos 2, a bolinha está ali. Então, eu preciso saber o seguinte, quando essa caixa vem daqui para cá, qual é o deslocamento angular que essa bolinha sofreu? Ela girou ali, ó, quantos graus nesse MCU? É isso que eu quero que você perceba. E aí vai ser fácil, sabe por quê? Ó? Porque o raio desse círculo é a própria amplitude.
Certo. O raio desse círculo vale 4. Ih, caramba. Só que essa distância daqui para cá não é 2, ó. Essa distância daqui para cá, ó, é 2, ó. Então, se você olhar com carinho, você vai facilmente descobrir quanto é esse alfa. Qual é o ângulo cujo cosseno vai dar 2 dividido por 4? Cosseno de alfa é 1/2. Fala para mim de cabeça. Cosseno de alfa é 1/2, alfa é 60 graus. Então, se alfa é 60 graus, quer dizer que daqui para cá, ó, é alfa. Ó. Daqui para cá é 60 graus. Caramba, hein? E quanto é o complemento de 60? Quanto é que falta para chegar a 90? Falta 30. Então, esse outro ângulo aqui, ó, é 30. Mas se você olhar pela simetria, do lado de cá vai acontecer a mesma coisa, ó, porque aqui de novo é 2, o raio é 4, esse alfa vai ser aquele mesmo alfa, então a coisa vai se repetir. Daqui para cá é o que, professor? Daqui para cá é 60 graus, simétrico, né? Ó? E daqui para cá vai ser o que, Renatão? 30 graus. Então, olha só que coisa interessante. É muito legal, eu acho muito interessante isso, ó. O tempo que a caixa demora para ir daqui para cá é o tempo que a bola demora para girar 60 graus, né? É o mesmo tempo que a caixa demora para ir daqui para cá, porque para ir daqui para cá, ela também vai girar o quê? 30 mais 30, 60 graus, ó. Que é o mesmo tempo que a caixa demora para ir daqui para cá. Eu acho essa curiosidade do MHS muito interessante, ó. Caramba, hein? Então, ó, o tempo que essa caixa demora para ir do +2 até o -2 é o mesmo tempo que a bolinha demora para girar 60 graus. Pessoal, quanto tempo essa bolinha demora para girar 60 graus? Ora, eu sei que 360 graus ela gira em quanto tempo? Chama-se período. Então, para girar 60 graus, Renato Brito, ela vai demorar quanto tempo para girar 60 graus? Regra de 3, né? 1/6 do período. Só que o período desse MCU é o mesmo período desse MHS, porque o movimento é sincronizado, ó. O tempo que a bolinha demora para dar uma volta completa é o mesmo tempo que a caixa demora para ir até o outro lado e voltar. Esses movimentos têm o mesmo período e têm a mesma frequência. O período do MHS é o mesmo período do MCU. Então, o tempo que a caixa demora para ir daqui para cá é 1/6 do período. Tá, mas a questão deu esse tempo, hein? Foi. Ela disse que esse tempo vale 2 segundos. Meu amigo, então 1/6 do período vale 2 segundos? Mentira. Então eu já vou saber que o período vale o quê? 12. Eu já sei que o período desse MHS, ó, vale 12. Cara, que massa, hein? E eu feito doido, Renato Brito, usando funções horárias. Que nada, sem função horária. Professor, ele quer saber qual é a velocidade da caixa ao passar pela posição x igual a 0. Essa velocidade é a chamada velocidade máxima do MHS. E ela tem uma expressão famosa. Renato Brito, qual é a expressão que me dá a velocidade máxima do MHS? Cara, a velocidade máxima do MHS, né, é ômega vezes a amplitude. É ômega vezes a amplitude. Professor, o problema é, como é que eu vou saber esse ômega? Ah, o ômega não é 2π sobre t? E você sabe o t, ó. Quem sabe o t, sabe achar o ômega. 2π sobre o período. E a questão disse para você usar π igual a 3, né? π igual a 3, isso. Portanto, ó, 6 sobre 12 vai dar o quê? 1/2. Esse ômega é chamado de pulsação, ou então pode chamar de velocidade angular, né? Pode. 1/2. Então, se você sabe que ômega vale 1/2, então, amigão, ó, ômega vezes A. Pronto. Ômega vezes A é a velocidade máxima do MHS e acontece quando a caixa passa pelo centro. Ômega é 1/2. E quanto é a amplitude? Ó, desde o começo. Eu sabia que a amplitude era 4, porque ele deu no enunciado, ó. Meu Deus. Então, a velocidade da caixa, ao passar na posição central ali, ó, a velocidade máxima do MHS é esse 2.
essa velocidade máxima da caixa é a própria velocidade do MCU. Lembra? V é igual a ômega vezes o raio. Só que o raio, né? O raio, é a própria amplitude, ó. O raio é a própria amplitude. Ômega vezes o raio. Só que o raio é a própria amplitude, ó. Pronto. Renato Brito, e ele também está perguntando qual é a aceleração da caixinha quando ela atinge os extremos da oscilação. É a aceleração máxima do MHS. A aceleração da caixa, ó, quando ela está bem aqui assim, ó, é a aceleração máxima. E coincide com a própria aceleração centrípeta dessa bolinha que está girando. Como é que tu calcula a aceleração centrípeta da bolinha que está em MCU? Ômega ao quadrado vezes o raio. Pronto, ômega ao quadrado vezes o raio. Essa aceleração centrípeta projetada aqui embaixo vai ser a aceleração máxima do MHS. Então, professor, escreve aí, ômega ao quadrado vezes o raio Só que o raio não é a própria amplitude do MHS? Mentira. Isso. Então ômega vezes o raio, só que o raio é a própria amplitude. Então, meu amigo, olha que questão boa. Essa é a original. Renatinho tirou da cartola para você que está na nossa live. E aí eu acabei de achar qual é a aceleração máxima. A velocidade máxima é 2 metros por segundo. Nós achamos a letra A. Que beleza de questão. Uma partícula realiza um movimento circular uniformemente variado, de raio 50 metros, com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração escalar. Essa escalar é aquela mesma tangencial ou linear, tanto faz. Sabendo-se que no instante zero, sua velocidade escalar é nula, o ângulo entre o vetor aceleração resultante e o vetor aceleração centrípeta, no instante 5 segundos, vale. Então a partícula partiu do repouso, V00, deu uma acelerada, e aqui nesse ponto ela vai ter qual velocidade? Como é a aceleração linear, então V0, 0, aceleração 2, T por 5, 10 metros por segundo. Pronto. E aí, professor? E aí que nesse instante, essa partícula ela tem quais acelerações? Ela tem, na verdade, uma aceleração, que é decomposta em duas direções. Tem a direção tangencial e a direção radial. Então, ele quer saber o ângulo formado entre a radial e a aceleração total. Para saber a total, vamos ter que calcular quem? A centrípeta. A nossa aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R, tem que módulo, professor? Bom, 10 ao quadrado dividido por 50. 2, né? Então, nesse instante, a nossa aceleração centrípeta tem 2 metros por segundo ao quadrado. Coincidentemente, igual à aceleração tangencial. Então, tem aqui um vetor apontando para o centro e aqui o outro vetor em cima da velocidade. E a soma desses vetores, professor, aí é só aplicar o Pitágoras. E aqui é fácil, porque é 2 e 2, né? Então, vai ficar 2 raiz de 2. Isso. Então, gente, encontrar esse ângulo, você pode pegar, por exemplo, cosseno, né? Professor, eu vou pegar cosseno. Eu tenho aqui o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Então, você faz um cossenozinho. Ó. Cosseno desse ângulo θ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, centrípeta dá 2. E a resultante, 2 raiz de 2. Professor, vai dar aqui, ó, vai ficar 1 sobre raiz de 2 ou, racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo cujo cosseno vale raiz de 2 sobre 2? 45 graus é o ângulo, nesse instante, entre esses vetores. E aí, ó, 2 carros de massas M1 igual a tanto, M2 igual a tanto, trafegam com velocidades tanto e tanto, num cruzamento, ó, de 2 ruas perpendiculares entre si. Você está vendo aí pela imagem. E aí eles vão bater, vão grudar e vão se mover juntos, como se fosse um corpo só. É a chamada colisão inelástica, né? É a chamada colisão bate e gruda. Depois que eles baterem e grudarem, eles vão escorregar usando um atrito cinético, né? E vão percorrer uma certa distância até parar. Ele deu o coeficiente de atrito e está perguntando qual a distância que eles percorrem até parar. Então, essa questão ela envolve o quê? Uma colisão
portanto, conservação da quantidade de movimento, e depois um processo dissipativo em que o atrito vai tirando a energia mecânica do sistema. Vamos então fazer o seguinte, olha, começando pela conservação da quantidade de movimento. Perceba que a conservação aqui vai ser bidimensional, tá bom? Então veja só, por exemplo, ó, qual é a quantidade de movimento desse carrinho número 1 antes? A massa vezes a velocidade, ó, quanto é que é? 2.000 vezes 40, 80 mil. Essa é a quantidade de movimento do carro que vinha no eixo X. Pronto. Renato Brito, a quantidade de movimento do carro que vem aqui no outro eixo. Massa vezes a velocidade. Aí, 20 vezes 3.000. Aí aqui vai dar 60 mil, meu povo. Ó. É a quantidade de movimento. Ó. A soma dessas duas, ó, você pode fazer uma soma que você sabe que é um teorema de Pitágoras, né? Aqui vai dar um 100 com 3 zeros, ó. Então, essa daqui é a quantidade de movimento do sistema antes do impacto. Ok. Mas qual é a quantidade de movimento do sistema após o impacto? Bom, após o impacto, as duas massas se somam, vai dar um corpo de massa 5.000 quilos, e esse corpo se movendo com velocidade v. A quantidade de movimento final, ó, vai ser 5.000 vezes V. Então, meu amigo, 5.000 vezes V, que é a quantidade de movimento final, tem que ser igual ao que, professor? A quantidade de movimento inicial do sistema. A soma vetorial, 60 com 80, 100 mil. Então, aqui eu vou colocar os 100 mil. Estou aplicando a conservação da quantidade de movimento. Mas perceba que foi bidimensional. E aqui, prof, eu posso cortar 1, 2, 3 zeros com 1, 2, 3 zeros. Quanto é que é 100 dividido por 5? 20. Então, pronto. Se 100 dividido por 5 é 20, esse conjunto, quando ele for escorregando, ele começa a escorregar com uma velocidade inicial de 20. E a pergunta é, qual é a distância que ele percorre até parar? Oba! Qual a distância que ele percorre até parar? Como é que a gente mata essa pergunta rapidamente, tá? Eu gosto de fazer por trabalho e energia, né? Professor, eu faço por Torricelli. Pois vamos evoluir. Vamos fazer por trabalho e energia. Eu vou abrir aqui um pequeno parêntese. Olha, quando você tem uma caixa que é lançada com uma velocidade V0, e ela percorre uma certa distância até parar, né? Qual é a maneira mais rápida de você relacionar essas letras? Velocidade inicial, velocidade final, né? Distância que ela percorre até parar. Como é que você relaciona isso mais rapidamente? Vamos usar o teorema da energia cinética? Bom, vamos demonstrar o teorema da energia cinética, cara. Ó, tu vai dizer o quê? Ó? Tu vai dizer que o trabalho da normal mais o trabalho do peso mais o trabalho do FAT. A soma de todos os trabalhos, né? Vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Né? Que você aprendeu na alfabetização. Como é o nome disso, professor? Teorema da energia cinética. Tá, só que o trabalho da normal aqui, ó, e o trabalho do peso, eles vão ser zero, né? Porque a normal e o peso aqui, ó, nem estão realizando trabalho. Só quem vai realizar trabalho aqui é o FAT, ó. E o trabalho do FAT vai ser negativo, né? É menos o FAT vezes a distância. Isso vai ser a energia cinética final, que é zero, menos a energia cinética inicial. Vai lá, bigode, retenção nas alturas. E como é que calcula esse FAT, hein? Esse FAT é μ cinético vezes a normal. Só que nesse caso, tu sabe que a normal é igual ao peso, né? Normal é igual ao peso. Olha aí, garoto. Quando você faz direto, por trabalho e energia, né? Você ganha muito tempo, ó. Você percebe, ó, que vai cortar aqui o menos com menos, ó. E tem gente que já sabe até decorado, sabe? Qual a distância que ele percorre até parar? Já tem uma galera que já sabe até decorado. Às vezes é porque já fez tantas vezes, né? Que sem querer o cabo decora, né? Pronto. A distância que ele percorre até parar vai ser dada por essa expressão. Se você não souber, na hora você faz assim como eu fiz, ó. Então, a velocidade que ele vai ter no início é aquele 20, ó. Caramba, né? Caramba, professor. Que é isso aí, professor? 20, ó. Dividido por 2 vezes o μ,
0,8 vezes o G, que é 10. 400 dividido por 16. 25, né? A questãozinha legal que tem a cara da SpaceX. Uma escada de massa M se encontra encostada numa parede tal que sua base está a 3 metros da parede vertical, enquanto seu topo se encontra a 4 metros do piso horizontal. Um homem de massa Mzinho se encontra na base e deseja subir pela escada. O coeficiente de atrito estático, ME, e não há atrito entre a parede e a escada. Podemos afirmar que o deslocamento horizontal máximo do homem ao longo da escada é de quanto? Bom, galera, representadas as forças, nós temos agora o seguinte: o somatório de todos os momentos provocados por essas forças tem que dar 0, beleza? Vamos escolher aqui o ponto B e fazer esse equilíbrio rotacional. Primeiramente, o peso da escada, mg, vezes a distância. Qual é a distância, professor? É a metade dessa projeção horizontal. Como a projeção tem 3 metros, a metade disso ó, seria quanto? 3 meios, professor. Exatamente, 3 meios. Pronto. E o torque do homem? O torque do homem seria mg vezes a distância, vezes a projeção horizontal. E quanto é que mede essa projeção, professor? Essa projeção é exatamente o que ele perguntou. É essa distância máxima horizontal que ele pode percorrer. Ó. Vamos chamar essa distância aqui, sabe de quê? De x. Ele quer saber esse x, tá bom? Então, mgx. E aí, professor, essa normal A, ela tende a girar essa escada no sentido oposto. Aqui, ó, nesse sentido, ó, sentido horário. Aí, esse NA, ele tende a girar no sentido anti-horário. Menos NA. Como NA é uma força horizontal, você usa a projeção vertical, igual a 0. Mas, professor, esse NA não teria o mesmo módulo do FAT? Isso. Esse NA tem o mesmo módulo do FAT, porque horizontalmente só tem essas duas forças. O NA empurrando para a direita e o FAT para a esquerda. Então, eu vou botar aqui, ó. O FAT é μ vezes normal. Professor, e quanto vale a normal B? Galera, é o que eu falei para vocês, ó. Essa normal aqui é uma força para cima. Então, como tem duas forças para baixo, esse NB ele vai ser a soma das forças para baixo. Mzinho mais Mzão vezes 4G, igual a 0. E agora, professor, agora você cancela esse G, ó, tira o G de todo mundo e vamos multiplicar todo mundo por 2. Vamos lá, todo mundo por 2. Ó. Ok, galera, finalmente, ó, o x, passando esse 2m dividindo, ó, vai ficar aqui 4.000 mzinho mais mzão menos 1,5 sobre quanto, professor? Sobre um m. Então, essa aqui é a distância horizontal máxima que esse cara pode percorrer nessa escada sem a escada escorregar. Que vai dar qual alternativa, professor? Vai dar a alternativa D de dado. Tá aí uma questão bonitona, cara de SpaceX, cara de especialista, né? Tem muita escola militar que adora isso. Belezinha, meu povo? Uma lâmina de vidro de índice de refração raiz de 2, de faces paralelas e espessura tanto, está imersa no ar. Um raio de luz monocromática incide na lâmina sob um ângulo de incidência de 45 graus, que por definição é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. Ok. A distância que o raio percorre no interior da lâmina é... Perceba que ele quer saber qual é a distância que esse raio de luz percorreu no interior da lâmina. Ou seja, professor, ele quer saber quanto é que é, né? A hipotenusa aqui, esse tamanho aqui, que eu estou chamando de D. Mas para calcular esse D, Renato Brito, o que tu vai fazer? Pô, vou aplicar primeiro uma lei de Snell bem facinho, né? Porque se eu sei o ângulo de incidência, eu posso descobrir esse alfa, que é o ângulo de refração. Eu sei que o índice de refração do A é 1, o índice de refração do vidro é raiz de 2, e o mais importante é que na lei de Snell, você tem que usar os ângulos que os raios formam com a normal, hein? Então, qual é o ângulo que o raio incidente faz com a normal? Qual é o ângulo que o raio refratado faz com a normal? Pronto, vou aplicar a lei de Snell. Índice de refração do ar, seno de 45 graus, é igual ao índice de refração do vidro, seno do ângulo lá dentro do vidro, que é quanto? Que eu chamei de alfa, né? Que eu quero descobrir primeiro, então, esse alfa.
Então, meus amigos, índice de refração do A é 1. Seno de 45 graus, ó, raiz de 2 sobre 2. Beleza. Índice de refração do vidro, ele deu aí, ó, raiz de 2. E tu vai descobrir, então, ó, que o seno de alfa vale 1/2. Ei, meus amigos, se o seno de alfa vale 1/2, quanto é esse alfa? 30 graus. E Renato Brito, se eu sei que esse alfa vale 30, como é que eu vou descobrir essa hipotenusa desse triângulo retângulo? Ó? Ora, eu vou me basear pelo cosseno de alfa. Naquele triângulo retângulo, tu tá vendo que o cosseno de alfa, né? Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, ele é a espessura da lâmina, que é 3 raiz de 3, dividido pela hipotenusa. É sobre D. Isso. Só que o cosseno de alfa é o cosseno de 30. E o cosseno de 30 você aprendeu na alfabetização, ó, que é raiz de 3 sobre 2. Ó. A espessura da lâmina é 3 raiz de 3. E eu estou querendo saber qual é aquela distância D. Então, amigos, essa é uma fácil, né? Corta aí o raiz de 3 com raiz de 3. D é igual a 6 centímetros. Pronto. Ele também poderia perguntar quanto tempo a luz passa no interior da lâmina. Se ele perguntasse, professor, quanto tempo a luz demora para atravessar a lâmina? Opa! Seria o quê? O tempo que a luz demora para atravessar a lâmina. O professor, ele não perguntou, não, mas se ele perguntasse, seria a distância percorrida dividido pela velocidade? Qual é a distância percorrida? 6 centímetros. Vamos passar para metro. 6 vezes 10 a menos 2 metro. Olha que eu estou fazendo uma previsão. Vai que ele pergunta isso. Qual é a velocidade da luz? Todo mundo tem que saber, pessoal. A velocidade da luz, todo mundo tem que saber. 3 vezes 10 a oitava? Eita, Renato Brito, mas essa não é a velocidade da luz no vidro? Ixi. Aê! Tem que saber a velocidade da luz no vidro. Ixi, já estou achando que não vai valer mais a pena. Renato Brito, qual seria a velocidade da luz no vidro, hein? Ah, eu lembro. C sobre N é C sobre N, ó. Ixi, Maria, né? 3 vezes 10 a oitava, né? 3 vezes 10 a oitava. Isso eu acabei de inventar, hein? Mas vai que eu sou o Nostradamus e eu acabei adivinhando. O índice de refração do vidro, professor, raiz de 2, ó. Então, essa vai ser a velocidade da luz dentro dessa lâmina de vidro? Vai. Ei, pessoal, racionaliza aqui, vai lá. Você tá vendo que isso aqui vai dar o quê, professor? 3 raiz de 2 sobre 2, posso botar assim? Ah, ele acrescentou mais uma pergunta. Quanto tempo a luz demora para atravessar o vidro? A distância percorrida dividido pela velocidade. Só que eu precisava saber a velocidade da luz dentro do vidro. E ele não deu. Mas aí, ó, como ele te deu o índice de refração, você usa essa ideia, descobre a velocidade da luz dentro do vidro, ó. E aí você escreve aqui. Quer saber? Eu vou usar aquele outro valor ali em cima. Antes de racionalizar, eu não tinha achado esse valor? Então eu vou manter esse, ó. Porque aí o raiz de 2 vai saltar lá para cima, ó. 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 10 é 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 10 segundos. Vai que ele diz para você, ó, considere raiz de 2 igual a 1,4. Vai que ele diz isso, né? 1,4 vezes 2, 2,8. Então, o tempo que a luz demoraria no interior dessa lâmina de vidro seria 2,8 vezes 10 a menos 10 segundos. Por que essa versão ficou mais interessante? Eu tive que calcular a distância que ela percorreu no interior do vidro. Eu tive que calcular a velocidade da luz no interior do vidro. Para só depois eu dividir, ó, a distância percorrida pela velocidade para achar esse tempo. Dei uma incrementada boa, não foi não? Até que ângulo pode-se usar aquela ideia do dióptro plano? Para pequenos ângulos, né? Pequenos ângulos é até 10 graus, né? É até 10 graus, é até 10 graus. Viu? Questão boa.
Valeu, moçadinha. Terminamos então mais essa. No instante t igual a 0, um garoto abandona uma pequena fonte sonora que emite um som de frequência 720 Hz. Pronto. Ele vai abandonar na boca de um poço cilíndrico vertical. Ele vai soltar aqui, ó, uma fonte sonora, né? Por exemplo, um alto-falante que estava emitindo um som de frequência 720 Hz. O alto-falante vai cair, né? E vai despencar. Só que vai rolar o efeito Doppler, né? Aí ele fala, essa fonte despenca atingindo o fundo do poço em algum instante, né? Claro. Nesse local, né, a velocidade do som no ar vale 320 metros por segundo, admitindo-se que no instante em que o garoto vê o impacto da fonte sonora com o fundo do poço, nesse mesmo instante, ele ouve o som dessa fonte com frequência 640 Hz. Determine a profundidade do poço. Então, vamos lá. Essa questão, ela não é fácil. Ela tem uma pegadinha terrível. Veja o ponto-chave. Olha o que ele disse. Ele está dizendo que na hora que esse garoto vê a fonte sonora, ó, pá! Eita, se tacou no chão. Na hora que ele vê a fonte sonora se tacar no chão, nesse momento ele ouve um som. Ele está ouvindo o som com frequência 640 Hz. Né? Aí ele está querendo que você diga o quê? Qual é a profundidade desse poço? No efeito Doppler, aquela expressãozinha famosa me diz o quê? Que a frequência aparente é a frequência original, né? Que multiplica aquele termo lá, ó. V som, velocidade do observador, velocidade da fonte. Professor, aí como é que eu sei se eu vou botar mais ou menos? Bom, quando eu explico essa matéria, eu uso uma coisa que eu inventei, chamada o eixo Ofélia. O eixo Ofélia é um eixo que sempre aponta de O para F, do observador para a fonte, de O para F. Então, se o observador estiver à esquerda e a fonte estiver à direita, está aqui. Se o observador estiver à direita e a fonte estiver à esquerda, está aqui. O eixo sempre aponta de O para F. E aí a regra de sinal é, em cada situação, quem estiver a favor do eixo vai ganhar um sinal de mais. Quem estiver contra o eixo vai ganhar um sinal negativo. É isso que eu vou usar, certo? Então, nessa questão, o observador está aqui, ó. E a fonte sonora vai caindo, né? Então, o eixo Ofélia aponta de cima para baixo. Vamos calcular qual é a velocidade da fonte para que ela esteja emitindo, para que ele ouça um efeito Doppler de frequência menor, né? 640. Então, eu vou fazer essa conta. Vamos. Frequência aparente, 640, é igual à frequência original, 720, não é isso? Que multiplica, então, ó, a velocidade do som, vocês viram? 320. O observador está parado, né? Eu vou botar 0. A velocidade da fonte, ó, vamos dizer que nesse instante aqui, ó, eu vou computar a velocidade da fonte nesse instante, ó. Você percebe que a velocidade dela está a favor do eixo Ofélia? Tá, nesse momento, a velocidade dela está a favor. Por isso que ela vai entrar aqui com sinal positivo, né? Mais a velocidade da fonte. Então, vamos descobrir em qual é a velocidade dela quando o observador está ouvindo uma frequência de 640. Temos que fazer essa conta, certo? Corta aqui um 0 com um 0. Vamos simplificar aqui, meu amigo, ó. 64 dividido por 8, 8. 72 dividido por 8, 9. 8 que multiplica 320 mais VF é igual ao quê? É igual a 9 vezes 320. Pessoal, eu já resolvi essa questão, tá bom? E para ganhar tempo, essa velocidade, ela dá redondinha exatamente 40 metros por segundo. Então, o que eu descobri, tá? Eu descobri que ele vai ouvir essa frequência de 640 Hz quando a fonte estiver com velocidade de 40 metros por segundo. Vamos dizer que, nesse momento, a fonte estava a 40 metros por segundo. Se você estiver achando estranho, é porque você precisa lembrar o seguinte: para esse menino ouvir o som,
eu ainda tenho que computar, meus amigos, o tempo que o som demora para ir de volta até o ouvido do menino. Meu Deus! Ah, era isso aí que eu não tinha percebido. Pois é, então o que acontece é o seguinte, ó. Quando você lê o enunciado de novo, o que o enunciado falou? Na hora que ele vê fonte sonora bater no fundo do poço, nesse momento ele está ouvindo um som de frequência 640. Só que o som que ele está ouvindo nesse momento não é o som que está saindo da fonte nesse momento. O som que ele está ouvindo agora é um som que saiu da fonte antes. Ah! Então tu vai se tocar, cara, que na verdade ó, o som que ele está ouvindo agora é o som que saiu da fonte quando ela estava bem aqui assim, ó. Quando ela estava com a velocidade 40, quando ela está bem aqui assim, ó. Ah! Então, a partir desse instante, o tempo que o som demora para se propagar em movimento uniforme até chegar no menino é o mesmo tempo que a fonte demora para bater no chão. Ah, entendeu? A questão tem uma sutileza lascada. Professor, puxa que sacada, né? Então, quando ele ouve o som que ele está ouvindo não é proveniente da fonte, quando ela está aqui, é o som proveniente da fonte aqui. O tempo que o som demora para ir daqui para lá é o mesmo tempo que a fonte demora para ir daqui para cá. Na hora que ela se taca no chão, nessa hora, ele está ouvindo o som que veio daqui, ó. Meu Deus! Então, aqui tem algumas sutilezas. Primeiro, quanto tempo essa fonte, numa queda livre, demora para atingir essa velocidade 40? Queda livre com aceleração 10. Se a velocidade vai aumentando de 10 em 10 a partir do repouso, quanto tempo ela demora para atingir 40? 4 segundos. Né? Ela demora 4 segundos nesse trecho daqui para cá. Isso. Professor, e quanto é essa distância que ela percorre? Eu posso fazer H igual a GT2 sobre 2, não posso? Queda livre a partir do repouso, para descobrir quanto é que ela cai em 4 segundos. Professor, faz bem aí. O G é 10, o tempo de queda ali é 4 segundos. Quando você faz essa conta, você vai ver que ali vai dar o quê? Vai dar 80. Vai dar 80 metros. Então, a altura que ela terá percorrido até aquele momento vale 80 metros, ó. Escreva, Renato Brito, isso daí? Tá, vou escrever, ó. Daqui para cá, 80 metros. Então, me diz uma coisa, quanto tempo o som demora para percorrer 80 metros? Quanto tempo o som demora nesse percurso de voltar? Pronto, aí é movimento uniforme, viu, pessoal? O som se propaga em movimento uniforme, não tem aceleração, não, ó. É a distância que ele vai percorrer dividido pela velocidade. 80 metros dividido pela velocidade do som, 320 metros por segundo. Puxa vida. 0,25, esse é o tempo que o som demora para voltar lá para a pessoa que está lá em cima. Então, professor, nesse tempo de 0,25 segundo, é o tempo que a pedra demora para percorrer esse último trechinho aqui, ó. Acontece que a questão está querendo saber, ó, é qual é a altura do poço todinha. Qual é essa altura do poço todo? Então, a melhor coisa a fazer é usar H igual a GT2 sobre 2, de novo, só que tu vai usar uma queda livre que dura 4,25 segundos. Né? Lembre-se, H igual a GT2 sobre 2 só serve para queda livre a partir do repouso. Pronto, então a partir do repouso, saindo daqui, qual é a altura que ela percorre nesse tempo? Aí, então, eu vou finalizar de novo fazendo a última conta. Vamos chamar essa altura total de a galinha. Pronto, né? Ó, igual a GT2 sobre 2. Aí, meu amigo, o G é 10. O tempo que eu vou usar é aquele 4,25. Isso. Ao quadrado sobre 2. Agora sim, eu estou achando a altura total do poço. Alguém que estava apressado marcou o gabarito 80. Mas não é não, né? Não.
dá maior do que 80, porque quando tu fizer essa conta, dá aproximadamente 90, alguma coisa, 90,3 metros, isso. Então, uma questão dessa numa prova, as chances da pessoa errar, elas são muito grandes. É uma questão muito sutil, hein? Eu tô achando que essa questão merece um like. Não merece não um like? Questão 15. Analise as figuras a seguir. Uma bolinha de isopor é mantida submersa em um tanque por um fio preso ao fundo. O tanque contém água de densidade 1, a bolinha de volume 200 e massa 40 gramas tem seu centro mantido a uma distância de meio metro da superfície. Cortando o fio, observa-se que a bolinha sobe, salta do líquido e que seu centro atinge uma altura máxima Y. E ele quer saber que altura é essa. Galera, é uma questão muito bacana, viu? Porque é o seguinte, ó, quando você cortar esse fio, lembrando que o isopor é mais leve do que a água, quando você cortar esse fio, essa bolinha vai ser acelerada para cima. Aí a pergunta é, professor, como é que eu vou saber essa altura máxima que ela atingiu? Ora, você vai considerar o período em que essa bolinha estava sendo acelerada para cima. Porque aqui fora ela vai sofrer uma desaceleração da gravidade, né? Até atingir esse ponto com velocidade zero. Então são dois Torricellis, né? É um Torricelli acelerando e um Torricelli freando, né? São dois Torricellis. Vamos lá, galera. Vamos calcular a aceleração. Bom, na primeira situação, o empuxo ele está sendo mais forte do que a força-peso. E quem está mantendo o objeto aqui, ó, é a tração, que vai ser desfeita, né? Então, o empuxo menos peso vai ser a massa vezes a aceleração da bolinha. Quanto é o empuxo? O empuxo é a massa específica do fluido vezes o volume imerso vezes a gravidade e o peso mg. Densidade, 1000. Volume, está em centímetros cúbicos. Para converter de centímetro cúbico para metro cúbico, uma potênciazinha de 10 a menos 6, vezes a gravidade. A massa da bolinha está em grama, né? Então tem que converter para quilograma. Multiplica por 10 a menos 3. E a gravidade 10. Massa 40 vezes a aceleração. Gente, olha aqui que interessante. Ó. Eu posso fazer aqui o seguinte. Ó. Esse 10 a menos 6, quando for multiplicado por 10 a terceira, vai ficar menos 6, ó, mais 3 aqui. Ó. Elimina essa potência e bota o mais 3 aqui. Aí, nesse caso, perceba que todas as potências têm o mesmo expoente. Ah, professor, então posso cancelar? Pode. Você pode cancelar. Ó. Cancela tudo. Ah, a bolinha aqui tinha volume 200, né? Percebi agora. Ó. Espera aí, rapaz. Tenha calma aí, retenção. Faltou o volume. Se acalma, retenção. Pronto, aqui, ó. Vou colocar o volume. 200. Então, galera, feita... Deixa eu ver aqui onde é que eu volto aqui. Então, pronto. O volume 200. Renata, porque eu me perdi agora, sabe? Mas tudo bem. Vou parar aqui, depois eu corto lá. Então, galera, observa o seguinte. Você tem aqui ó, uma potência de 10 a menos 6 e uma potência de 10 a terceira. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, acrescenta aqui o expoente dessa potência e perceba que todo mundo vai ficar multiplicado por 10 a menos 3. E aí, posso mandar todo mundo para onde eu quiser. Pronto, mandei. E agora, professor, fica aqui o seguinte, ó. Posso cortar um zerinho também? Posso? Pode, professor. Corta aí um zerinho, ó. Vou cortar esse zero, vou cortar esse zero aqui e esse aqui, ó. Agora fica o seguinte, ó. 200 menos 40 igual a 4A. Vamos descobrir a aceleração dessa bolinha enquanto estava dentro d'água. 160 por 4 dá 40. 40 metros por segundo ao quadrado é a aceleração enquanto a bolinha está dentro da água.
Certo, professor. Isso aconteceu durante esse percurso de meio metro, né? Exatamente. Então, qual foi a velocidade que a bolinha adquiriu imediatamente antes de sair da superfície? Vamos calcular. Vamos saber qual era a velocidade imediatamente antes de deixar a superfície desse líquido. Aplica aí um Torricelli, ó, V00. Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de quanto, professor? 2 vezes a aceleração, que é 40. A distância percorrida vai ser aquele meio metro. Então, vai ficar quanto? Vai ficar raiz de 40. Então, a velocidade fica raiz de 40 metros por segundo. Beleza, professor. Então, a partir desse momento, ela vai começar a desacelerar. Isso. E quem vai desacelerá-la é a gravidade. Então, rola o quê? Outro Torricelli. Vamos de Torricelli de novo, professor? Bora. Vamos de Torricelli de novo. Professor, você está copiando essa forma de novo, ela não está aí do lado. Galera, é exatamente isso que eu queria falar para vocês. Ó. Uma forma de você memorizar essas fórmulas é você, cada vez que precisar, você escreve. Você nunca escreva a fórmula perto de você e fica olhando para ela. Porque você está dizendo para o seu cérebro que não precisa gravar aquela fórmula, porque está no papel que você anotou. Então, se você usar a Torricelli 10 vezes, escreva a equação 10 vezes. E isso dá um recado para o cérebro, para ele gravar isso aí. Para não ficar, cadê o papel? Você tem que gravar no seu cérebro, tá bom? Então, vamos lá. V final, 0. Vai chegar lá em cima, zerar. Esse V0, professor, o V0 é esse aqui, ó. Porque para esse efeito, ele seria um V0. Para esse efeito aqui, esse rapazinho aqui, ó, vai funcionar como V0. Então, raiz de 40 elevado ao quadrado. E a aceleração, professor, vai ser negativo, né? Está desacelerando. Ó. Gravidade desacelerando. E esse ΔS? Y. Garoto. Então, pronto, né? Pronto. Então, a questão está resolvida. Ó. Quanto é o Y vai ser 2 metros. Tem não, professor? Tem, rapaz. Está aqui, ó. É porque ele colocou foi em centímetros, né? 200 centímetros. Pronto. Então, essa é a altura que ele atinge depois que ele sai da água. Botei aqui essa bolinha. Aí é como o Bigode falou. Partiu do repouso, acelera, 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 acelera. E agora? E no final ela para voltar, né? Então ela parte do repouso, acelera, 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 parou. Então quando eu vou usar aqui o teorema da energia cinética, a posição inicial, para mim, ó, é aqui embaixo, ó. O início é aqui embaixo. A posição final, né, ó, lá em cima, isso. Então eu vou fazer o quê? O trabalho do empuxo, do início até o final. Mas o trabalho do peso, do início até o final, vai ser o quê, Renato? A energia cinética final menos a energia cinética inicial. Antes da live, eu combinei com o Bigode. Bigode, faz por cinemática e Torricelli, né, e tal, para eu mostrar outra solução para eles verem, né, como é que fica a comparação. Já tinha combinado com o Bigode antes, para vocês verem, né, como a coisa pode ser vantajosa, entendeu? Tudo combinado previamente. Renata, aí como é que fica isso daqui? Pronto. Aí eu escrevi, né, trabalho do empuxo, positivo, mais o empuxo vezes a altura. Professor, por que o trabalho do empuxo é positivo? Porque a bola está subindo e o empuxo está a favor do deslocamento. Trabalho do empuxo vai ser mais o empuxo vezes H. Perceba que depois que a bola sai da água, não tem mais empuxo. Então, o trabalho do empuxo foi só enquanto ela está embaixo d'água. Trabalho do empuxo foi isso. Trabalho do peso, negativo, porque o peso está para baixo e a bola está subindo, ó. Então, o peso está contra o deslocamento, trabalho do peso é negativo, menos o peso vezes a distância, e a força-peso atuou durante todo o percurso, ó. H mais Y, isso. H mais Y. E a gente está querendo o quê, meu filho? A gente está querendo achar o Y, né? Então, para a gente achar o Y, olha só o que vai aparecer aqui, ó. Renato Brito aqui vai ficar o quê? Passa para o outro lado, ó. EH
é igual a pH mais PY. O professor dessa questão tem que saber até o pH. Ora, mas tem que saber até o pH, ó. A gente está querendo saber o valor do Y, né não? Como vocês têm um nível muito bom, eu sei que eu posso fazer de uma vez, ó. Passa esse termo para o outro lado. Vai ficar E menos P. Tu tá entendendo que eu botei o H em evidência? Botei o H em evidência, E menos P, foi. Isso daqui que tu achou, ó, é P vezes Y. Mas você não quer achar, né, o Y? É. Então, amigão, se você está querendo achar é o Y, então você vai passar o P dividindo. Quando você passar o P dividindo, isso aqui vai ficar o quê, Renato Brito? E sobre P menos P sobre P. E aí, com o perdão, né, da palavra, olha como é que vai ficar. Como é que eu calculo empuxo dividido pelo peso? O empuxo não é a densidade do líquido, volume da bolinha, vezes a gravidade? Tá. E o peso é a densidade do corpo, vezes o volume da bolinha, vezes a gravidade, né? Porque a densidade do corpo vezes o volume vai ser a massa da bolinha. Ah, vezes a gravidade, né? É. E quanto é que é P sobre P? Ah, P sobre P é 1, né? Ah, tá. P sobre P, ó, é 1. Todo mundo tá vendo que o VG, ó, corta com o VG. E aquele Y que a gente quer achar vai ser simplesmente o que, Renato Brito? H, que multiplica a densidade do líquido dividido pela densidade do corpo menos 1. Então, ó, agora você nem vai sofrer tanto com a parte numérica da questão, ó. Por quê, professor? Porque agora, quando você substitui lá os valores, cadê, professor, os valores? Olha aí, nós temos aqui os valores, né? Densidade da água é 1. Ele deu, Bigode. A do outro ele não deu a densidade não, mas a gente calcula, né? Isso. A massa dividido pelo volume, ó. Dá 40 dividido por 200, 0,2? Dá um quinto, um quinto. É, 0,2. Então, ó, só para fechar aqui a conta, para a gente então chegar à resposta final, ó, o H. Quanto é que é o H, meu povo? 50, né? 50. O H, 50 centímetros, que multiplica 1 dividido por 0,2, né? Isso aí vai dar 5. 5 menos 1 é 4. 4 vezes 50, 200 centímetros, ó. Ou então 2 metros, né? Galera, tirou aí o print? Tirei! Questão 7. Um corpo com 2 quilos de massa oscila verticalmente no MHS, suspenso por uma mola helicoidal. As posições ocupadas pelo corpo são registradas numa fita vertical de papel por meio de uma caneta presa ao corpo. Vamos colocar uma caneta? Fica mais legal, né? A fita desloca-se horizontalmente com velocidade constante de 0,2 metros por segundo. Então, você vai ter aí um movimento sincronizado. A fita está se movendo em movimento retilíneo uniforme, enquanto que, né, a caixinha oscila em MHS. Então, o que, que você vai ter nessa fita? É exatamente o formato de uma onda. Ó. Ah, uma onda é exatamente isso. Um movimento sincronizado de um MHS na vertical com um MRU na horizontal. Professor, o que, que ele disse? Considerando que π ao quadrado vale 10, vai. E que a fita vai com velocidade constante de 0,2, essa aí é como se fosse a velocidade da onda. O que, que ele quer que eu diga? Qual é a constante elástica dessa mola? E aí, é a primeira coisa que eu queria que você percebesse, tá? Esse 0,75, se você tiver afobado, você tem uma chance grande de errar, hein? E, professor, já pensei aqui numa coisa. Pois é, pois cuidado. Que esse 0,75, alguém poderia querer pensar que é o lambda. E não é não? Não. Não é o lambda não. Porque você sabe que cada montanha dessa, ó, é lambda sobre 2. Ó. Ixi Maria! Então, na verdade, esse 0,75 metro aí é 3 lambdas sobre 2. Ó. Ih!
Ixi, 3 lambdas sobre 2 é igual ao quê? É igual a 0,75 metros. Ó. Portanto, me ajude aí. Quanto é que vai ser 1,5 dividido por 3? 0,5. Então, na verdade, você já sabe que o lambda é isso. Ó. E então, se você pensar por V igual a lambda vezes F, ó, utilizando a equação fundamental da ondulatória, a velocidade da onda é a velocidade da fita, 0,2 metro por segundo. Isso, 0,2 metro por segundo. E daqui, amigão, você já vai facilmente descobrir ó, qual é a frequência da onda. 0,4 Hz, isso, essa é a frequência, né? Pessoal, a frequência da onda é a frequência dessa vibração, é a frequência dessa perturbação, é a frequência da onda. Uma onda é uma perturbação que se propaga. Ó. Então, a frequência da onda é a frequência desse MHS. Ó. Então, esse MHS aí tem a ver com o sistema massa-mola. Então, ó, tu se lembra que a frequência não tem uma formulazinha? 1 sobre 2π raiz de K sobre M? A frequência do MHS é dada por isso. Ó. Eleve ao quadrado. Vou elevar. Quando você eleva ao quadrado, ó, tá. Por que isso vai elevar ao quadrado? Olha, você vai ver, ó. Porque vai ter que elevar ao quadrado de qualquer jeito, ó. E aí vai tirar essa raiz, né? Vai tirar essa raiz. Frequência ao quadrado. A frequência é 4 sobre 10. Ao quadrado. Ao quadrado, 16 sobre 100, ó. Então vai ficar 16 sobre 100 é igual a... Tu viu que ele mandou utilizar π ao quadrado igual a 10? Foi. Ele deu que a massa vale 2 quilos. Deu, professor, eu estou de prova. E ele quer achar a constante elástica dessa mola. Constante elástica dessa mola, 12,8. Uma questão boazinha, que mistura ondas com MHS de novo, questão que está na moda. Em um laboratório de eletromagnetismo, penduram-se 2 bolinhas de massas iguais a M e cargas iguais a Q. Há fios de comprimento L funcionando como pêndulos presos no mesmo ponto de um teto, formando assim ângulos iguais a θ, com valores muito pequenos entre os fios e a linha vertical. Considere a gravidade 10, a constante eletrostática K0 e que a tangente do ângulo e o seno tenham praticamente o mesmo valor. Então, no equilíbrio estático, a distância entre as bolinhas vai ser de quanto, pessoal? Quais são as forças que atuam sobre ela? Força-peso. Nós temos a força de repulsão eletrostática. E aí, para equilibrar, tem a atração, né? No fio. São essas 3 forças que estão atuando nessa bolinha. Pronto, galera. Então, o equilíbrio nesse sistema depende dessas 3 forças. Tração, força elétrica, força-peso. E essa aqui, ó, tendo o mesmo módulo dessa. O ângulo é esse aqui, ó, que vem para cá, certo? Vamos relacionar aqui, galera, o peso e a força elétrica, né? Então, a tangente desse ângulo aí, θ, ela tem valor de quanto? Seria o cateto oposto, professor, força elétrica, sobre o cateto adjacente, que é quem? Peso. Beleza. Bom, por outro lado, pegando a medida, vamos chamar aqui a distância, ó, daqui para cá de D e essa outra aqui, ó, de D também. Então, chamando essas distâncias horizontais aqui, ó, de D, esse D, galera, ele vale quanto? L seno de θ. Bom, aqui eu já posso descobrir o seno de θ. Vala, professor, é D sobre L, ó. Ixi, então ele falou que tangente e seno tem mesmo valor? Posso igualar? Pode. Iguala os dois. Então, esse D seria força elétrica vezes L sobre peso? Exatamente. E aí vamos começar a escrever as expressões. Então, galera, essa distância vai ser o quê? Força elétrica, constante, produto das cargas, como são iguais, que é 2. Distância. Qual é a distância entre as cargas? Olha só, a distância entre as cargas é 2D. Ah, garoto, 2D elevado ao quadrado, vezes o L. E aqui, mg. Dando mais um passo aqui, galera, vai ficar como? Professor, apareceu um D2 aí embaixo, né? Foi. Vamos subir esse D2, ó. Vai ficar D2 vezes D. D cúbico, aí KQ2L sobre 4mg. Chegamos a essa conclusão aqui, que o D3 dá isso aqui. O que a questão quer saber é a distância entre as bolinhas
que nós chamamos de 2D. Então, galera, se o D ele é a raiz cúbica de KQ2L sobre 4mg, o que ele quer saber aqui é 2 vezes. Então, vamos multiplicar por 2 aqui, ó, e aqui. Mas, professor, esse 2 que está fora, isso aqui é uma raiz cúbica. Esse 2 está fora. Como é que eu faço para inserir esse 2 dentro do radical? Ora, é só elevar ao cubo. Ah, garoto. Então, 2 ao cubo é 8. 8 dividido por 4, 2. Então, vai ficar aqui, ó, raiz quadrada de 2Q2L sobre mg. Então, galera, o dobro de D, que é o que nós procurávamos, ele vai ser dado por essa expressão aí, ó, 2kq ao quadrado L sobre mg. Portanto, a alternativa B de bola. Questão 8. Com o auxílio de uma lente convergente, na posição 1, a imagem do filamento de uma lâmpada incandescente é projetada sobre uma tela, como mostra a figura acima. Mantendo parado, né, a lâmpada e a tela, verifica-se que se você pegar a lente e você levar a lente para a posição 2, você ainda vai obter uma outra imagem do filamento da lâmpada projetada nessa tela. Ou seja, você vai ter uma imagem da lâmpada projetada nessa tela para duas posições da lente. Tanto a lente na posição 1, como essa lente na posição 2, a partir da lâmpada você vai ter uma imagem projetada nessa tela. E aí ele disse, ó, as posições 1 e 2 estão separadas pela distância Dzinho igual a 8 centímetros. Sabendo que Dzão é igual a 16 centímetros, qual é a distância focal dessa lente? Eu tenho uma ideia muito legal para te mostrar nessa questão, porque se a pessoa não souber, ela vai fazer muita conta, sabe? Mas com a maneira que eu vou te explicar, você vai achar muito interessante o que eu vou te mostrar, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo com números, certo? Todo mundo já ouviu falar do princípio da reversibilidade dos raios, não é verdade? Isso. Então, ó, vamos utilizar essa ideia. Por exemplo, ó, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos pegar números que você já está acostumados. Por exemplo, ó, quando a gente estuda resistores, pessoal, todo mundo sabe que 6 em paralelo com 3 dá quanto? O produto sobre a soma, né? De 6 com 3 dá 2, ó. Então, esse é um resultado que eu sempre trago na minha cabeça, ó. Ah, 6 em paralelo com 3 dá 2. Ou seja, se o P for 6 e o P' for 3, ó. Aí o que acontece? A distância focal dá 2. Vale 6. Ah, e que o P' vale 3, ó. Que o P vale 6 e que o P' vale 3. Certo. Mas aí, o que diz o princípio da reversibilidade dos raios? Esse aqui é o objeto, né? Raio que incide paralelo. Ah, converge passando não sei o quê, né? Raio que incide passando pelo foco, né? O princípio da reversibilidade dos raios diz que se você considerar que esse é o objeto e esse é a imagem, deu tudo certo, não deu? Mas se você considerar que agora esse é o objeto e que aquele é a imagem, também é para funcionar do mesmo jeito, pessoal. Ou seja, de acordo com o princípio da reversibilidade dos raios, eu posso só inverter o sentido dessa seta. Ó. Ah, inventa que agora a luz está voltando. Ó. A luz sai desse palito, mentira, indo no sentido contrário, isso. Ah, então se eu colocar um objeto nessa posição, a luz vem e dá uma imagem ali. A matemática confirma isso ou não? Confirma. A matemática confirma isso, ó. Porque você concorda que se você trocar o P com o P', se você, onde tiver o 6, colocar o 3, ó. E onde tiver o 3, você colocar o 6, olha para cá e olha para cá. Vala. Percebe que se eu trocar, continua dando um meio? A matemática está dizendo que se você trocar o objeto e a imagem de posição, a lente nem vai perceber. Professor, o que muda na prática? O que muda é a ampliação, né? Tu se lembra que a ampliação não é menos P' sobre P, né? Não, isso aí eu lembro, que a ampliação é menos P' sobre P. Nesse caso aqui, ó, menos P' sobre P, ó, tá, daria uma ampliação de menos 1/2. Só vai mudar isso, ó. Nesse caso, se eu fizer menos P' sobre P, a ampliação agora vai dar o inverso, ó. Ah, porque você trocou o P com o P', né? Vai dar menos 2. Pronto, aqui era menos meio, aqui é menos 2. Então, quando você troca o P de posição com o P',
A matemática concorda com você. Não tem problema. A construção ainda se mantém. Tá, professor? Então me diga aí. Pronto. Então, a primeira construção que eu fiz, eu considerei o quê? P igual a 6 e P' igual a 3. Pronto. Mas qual seria a outra possibilidade? Troca a posição da lente, ó. Não tem a outra posição da lente, ó, seria você pegar essa lente, ó. Ah, tá, e você colocar essa lente, ó, mais para cá, ó. Então, pegou essa lente, tirou daqui e colocou ali. O P era 6 e o P' era 3, quando a lente estava aqui, ó. Quando a lente estiver aqui assim, agora é só você inverter, ó. Ah, agora o P vai passar a ser 3. Ah, tá. E o P'... Ah, entendi, né? E o P', ó, vai passar a ser o 6. Pronto. O P é 3, o P' é 6. Da primeira vez, ó, o P era 6 e o P' era 3. O fato é que nesse tipo de questão, ó, nesse tipo de questão sempre vai acontecer essa simetria. E toda vez você vai perceber, ó, que essa primeira distância aqui assim, ó, x, ó, vai ser igual a essa última distância do lado de cá. Ou seja, nessa questão que a gente vai resolver, o que eu posso dizer, tá? Temos um objeto aqui, temos uma imagem aqui, e o Renato Brito está me mostrando, mamãe, que tem duas posições da lente que vão dar certo, né? Que vão funcionar bem. Pronto. Pelo que você deve ter entendido, né, do que eu te falei até agora, o que você percebeu? Você percebeu, ó, que eu posso dizer que essa primeira distância aqui, ó, vai ser igual a essa outra distância. Toda vez, que seria o P, ó. O 3, daquela conta, o 3, ó, primeiro o 3 ficou aqui, depois o 3 veio para cá. Essa primeira distância, toda vez ela vai ficar igual a essa. Eu posso até chamar, por exemplo, de quem? Não sei. Quer chamar de um X? Pronto, eu vou chamar essa aqui de X, ó. Certo? Essas duas distâncias são iguais. São, professor, são. E ele disse nessa questão, ó, que daqui para cá era um Dzinho. Foi. E quanto é esse Dzinho que ele falou nessa questão? Ele disse que esse Dzinho era 8. Ó. Esse Dzinho era 8. E ele disse que essa distância daqui para cá, ó, esse Dzão era 16, tu viu? Eu vi. Então, meu amigo, se aqui é 16 e aqui é 8, eu acho que você consegue facilmente encontrar, ó, quanto é cada um desses pedaços vermelhos aqui, ó. 16 menos 8, 8. Dividido por 2, 4. Ou seja, esse pedaço vai ser 4 e esse outro pedaço vai ser 4. Ah, Renato. Pronto, agora você matou a charada. Na primeira situação, o P é 4 e o P' é 12. Na outra situação, o P é 12 e o P' é 4. De forma que, na hora que você vai fazer 1 sobre F, é 1 sobre P mais 1 sobre P', um deles vai ser o 4 e o outro vai ser 4 mais 8. Tanto faz a ordem, né? Tanto faz a ordem. Tanto faz eu fazer 4 e 12 como colocar 12 e 4. Tanto faz. A distância focal vai ser a mesma, né? Nos dois casos, ó. Renato Brito, não acredito, não. E aí, aqui é só você fazer o quê? O famoso produto sobre a soma, né? Que eu sei que você já está acostumado, já estudou resistores. 4 em paralelo com 12, dá 3. Porque aqui é só tu fazer o produto sobre a soma, né? 48 dividido por 16, que vai dar 3 centímetros, a distância focal, ó, vai dar 3 centímetros. Do jeito que eu te mostrei, ó, você percebeu que pelo princípio da reversibilidade, essa distância toda vez vai ser igual a essa, ó. Esse x vai ser igual a esse x, ó. E aí, matou de uma maneira muito elegante. Essa dica é preciosa para a SpaceX, para a AFA, para qualquer escola militar e para a IMITA também. Valeu? Se você gostou dessa dica, eu acho que ela merece um like. Se você chegou agora, não estava ainda aqui conosco, né? Dá um likezinho agora, vá, que depois você vai esquecer e esse like é tão precioso para a gente. Clique aí,
dê um likezinho na nossa live. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, que a gente está sempre fazendo atividades, né? Muitas revisões, né? Eu e o Bigode fazendo um trabalho muito precioso para vocês. Acompanhe o Bigode, né? Ele tem um canal do YouTube que é o canal que mais cresce de física atualmente, é o dele, ele faz um trabalho muito bom, viu? Professor, então encontramos aí uma resposta para essa questão? Encontramos. Professor, distância focal 3 centímetros, B de bola, distância focal, B de bola. O que vai acontecer? Tá vendo aí o plano inclinado? Meu amigo, o cara vai soltar essa barra e aí ela vai descer, e aí vai aparecer uma força magnética que vai começar a frear essa barra. Só que quanto mais velocidade ela adquire, maior a força magnética vai ficando. Chega uma hora que a força magnética empata com o pesseno de θ, e aí ela passa a descer com velocidade constante. Ó. Parece aquele lance da força de resistência do ar, que o paraquedas vai ganhando velocidade, o paraquedista chega uma hora que a força de resistência do ar empata com a força peso e, a partir daí, ela passa a descer em MRU. O que a gente percebe nessa questão 9, que é a questão mais difícil de hoje, ó. Nessa questão 9 é o seguinte, ó. Quando essa barra tá descendo, né? O que a lei de Lenz diz pra gente? O fluxo do campo magnético. O que tu acha que está acontecendo com o fluxo do campo magnético através da área desse retângulo? Tu tá vendo que a área do retângulo está diminuindo. Então, o fluxo desse B está ficando cada vez menor. O fluxo indutor está diminuindo. De acordo com a lei de Lenz, se o fluxo indutor está diminuindo, para se opor a essa diminuição, para tentar atrapalhar essa diminuição, vai ter que surgir um B' a favor desse B. Se o fluxo do B está diminuindo, vai ter que surgir um B' a favor desse B. Acontece que se esse B' é para cima, pronto, se esse B' é para cima, ele tem que ter sido causado por um I', que é como? Uma corrente induzida, que é nesse sentido. Então, você já vai entender que quando essa barra está correndo, vai haver uma corrente induzida aqui, né? E a corrente induzida vai ter, então, ó, essa orientação que eu estou te mostrando na lousa. Ó. Então, agora eu vou pegar essa barra, certo? E eu vou desenhar essa barra aqui, ó, de lado. De lado, vou desenhar essa barra aqui de lado e você vai ver uma vista lateral desse plano inclinado. Vai, professor, tá aqui, ó, uma vista lateral desse plano inclinado. Então, quando essa barra tá descendo aqui, ó, que ela tá descendo aqui com a velocidade constante, ó, tá aqui a bichinha descendo a rampa, ó. Renato, pelo amor de Deus, e aí? Essa corrente elétrica, nessa vista lateral, essa corrente elétrica tá saindo da lousa, ó. Tá, vou desenhar aqui, ó. I'. I' saindo da lousa. Pronto. Para onde é que vai ser a força magnética nessa barra? Me ajude aqui. Você tem um campo magnético B para cima. Esse campo magnético B vai atacar essa corrente I' e vai fazer aquela força magnética, sabe? Bill, força magnética é igual a Bill, B-I-L, seno do ângulo. Então me ajude aqui, ó. Força, regra da mão direita, Renato Brito, se os 4 dedos apontam para cima e a corrente I' está saindo da lousa, olha aqui a força magnética. É essa caneta. Então você está vendo aqui, meu amigão, que a força magnética está apontando para a esquerda. Isso. A força magnética está apontando para a esquerda. Bom, e aí, galera, aqui tem aquela decomposição de forças que você já está acostumado, né? Normal, normal, P cosseno, se lembra? Ah, eu lembro. É aquela que tu já está acostumado, ó. Normal, P cosseno, P seno. Então, aqui tu vai ter P seno, aqui tu vai ter P cosseno. Esse ângulo alfa, ele vem para cá, ó. Porque eles são correspondentes, ó. E aí, cara, tu vai decompor essa força magnética de modo que a componente da força magnética na direção da rampa, essa Fm cosseno de θ, ó, essa componente aqui, professor, ó, essa componente Fm cosseno de θ vai ter que empatar com o P-seno. Por que, Renato, que ela vai ter que empatar com o P-seno? Porque a barra está descendo com velocidade constante. Então, eu já vou escrever, ó, esse equilíbrio. Grande, Adriano, sabe tudo. Ô, meu rei da física aí. Bora lá, Adriano. Então,
Condição de equilíbrio. Se a barra está descendo em MRU, P seno alfa é igual a que, Renatinho? FM cosseno de alfa. Pronto. Força magnética cosseno de alfa, não é verdade? Certo. Agora, vamos comigo, né? Vamos comigo. mg seno, o peso, mg seno é igual a... Aí como é que se calcula essa força magnética? Tu se lembra? Do famoso BIL? BIL. BIL. Isso. Então, vamos lá. Força magnética vai ser o quê? O B, esse B é o campo azul. Ele vai atacar o I', ele vai atacar a corrente induzida. Quem ataca a corrente vermelha não é o campo vermelho, não. Porque essa corrente vermelha já produziu esse campo vermelho. O campo vermelho não vai agir nela. Quem age nela é o azul, é o B que ataca o I'. Tá. B, I', L, seno de 90 graus. Essa é a força magnética. Professor, por que o ângulo é 90? É o ângulo formado entre o B e o I'. O B tá para cima. E o I' tá saindo da lousa. Olha o ângulo formado entre o B e o I', 90 graus. 90 graus. Pronto. Aí não esqueça do cosseno aqui, hein? Ixi, não esqueça do cosseno. Tá, professor, mas temos um problema aqui, que é porque eu não sei ainda esse I'. Pronto. O seno de 90 graus é 1, né? Mas, professor, eu ainda não sei esse I'. Pois então, vamos aqui. Deixa eu fazer meu rascunho aqui do lado, ó. Como é que eu faço para achar essa corrente I'? Aí aqui é circuitos elétricos, ó. A corrente I' que vai circular ali, ó, I é igual a U sobre R, DDP dividido pela resistência. E aí a força eletromotriz induzida é quem vai entrar aqui na jogada, ó. A dividido pela resistência, né? E aí você está muito acostumado a dizer que a força eletromotriz induzida, né, aquele famoso BVL. BVL. Estou acostumado. BVL. Mas tem um problema. Qual é? O problema é que aqui tem uma pegadinha que é a seguinte, ó. Quando essa rampa está aqui inclinada, o que acontece, tá? O campo magnético, ó, ele não está assim? Tá. Esse campo magnético, você pode dizer que ele tem duas componentes, ó. Sério? Ele tem duas componentes. Uma componente de campo magnético na direção normal, e uma componente de campo magnético na direção tangencial. Deixa eu chamar aqui, ó. B normal, B tangencial. E aqui é o B resultante, né? Perceba que se essa barra tivesse escorregando, né? E se só houvesse a componente B tangencial, tu percebe que esse B tangencial, ele nem sequer produz fluxo através dessa área? B tangencial não serve para porra nenhuma. Quem serve é só o quê? A componente B normal. Então, na verdade, quando tu vai fazer aquele BVL, ó, ixi, Renato, pois é. Quando tu vai fazer aquele BVL, só vai interessar para ti o B normal. Ixi, não é BVL, não? Não, é o B normal vezes o V vezes o L, ó. Ixi, Só que tem um detalhe, né? O B normal aqui vai ser B cosseno ou B seno? Esse ângulo alfa, vocês que fazem, né, escola militar, já estão acostumados que esse ângulo alfa ele vai aparecer bem aqui assim, ó. A alfa que é 90, né, ó, aí aqui é 90 menos alfa, esse alfa vem para cá, ó. E aí, opostos pelo vértice, esse alfa vai aparecer ali em cima, ó. Então, esse B normal, ó, é a componente B cosseno alfa. Ixi, essa é a pegadinha talvez mais forte, ó. B cosseno VL sobre R, o que é isso? O I'. B cosseno alfa, que é só o B normal, VL, ó. Então, aí eu vou trazer para cá. Ixi, vou trazer para cá. Então, me ajude, pelo amor de Deus. MG seno alfa é igual ao quê? Vamos lá. I'. Vou substituir aqui, tá? Professor, e agora, pelo amor de Deus, você quer achar o valor de V? É só achar o V? Já é a resposta? É porque ele perguntou o V. Uma das coisas que ele perguntou. Qual é a velocidade constante que essa barra vai ter na descida?
Pronto, o valor de V, de velocidade, então vai ficar o seguinte, ó. Então, essa é a velocidade constante que a barra vai ter durante a descida. Então, essa é uma das perguntas que houve na questão. Já achamos a velocidade constante. Aí, agora queremos saber, ó, no final das contas, qual é a corrente induzida que você vai ter. Então, eu vou ter que pegar esse V e substituir aqui. Ai, que meigo. Vamos lá. Vamos achar a resposta final. Qual é a corrente induzida? Então, você que vai prestar vestibular também, né? Imita agora no final do ano, essa questão pode estar lá, ó. B cosseno alfa L sobre R vezes aquele V. Então, eu vou já escrever logo aqui, ó. Vezes esse V. E aí, agora, nós vamos para a resposta final. Então, essa é a expressão, então, da corrente elétrica que haverá no circuito quando essa barra já estiver descendo com essa velocidade constante. A corrente elétrica que estará lá, ó, vai ser essa daí. Vai ser essa daí. Oh, que beleza, né? Valeu, meu povo! A essa altura, né, eu sei que vocês sabem que eu tenho um curso de física para escolas militares. Pessoal, o meu curso de física são 2 apostilas, ó, de 450 páginas. Então, essas 2 apostilas, elas estão totalmente gravadas em vídeo. Então, o meu curso é apostilado. Quando você faz o meu curso de física, você vai passar 5 meses, né, estudando essa apostila verde, toda gravada em vídeo, né? E aí, depois, quando você terminar essa apostila, a gente passa para essa, passa mais 4 meses, né, nessa apostila azul. Né? Então, tem um cronograma semanal, é super organizado, isso aqui está tudo gravado em vídeo, todas as aulas têm muitas questões resolvidas, tem a explicação da teoria e tem o dever de casa da semana, né? Então, você que acompanha o nosso trabalho, você sabe que é um trabalho muito forte, né? É, um trabalho muito forte. Valeu? Pois pronto. Valeu, Bigode. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. No final de semana, nós estamos aqui para comentar essa prova todinha na íntegra. O comentário mais divertido é aqui, né? Com o Renato e o Ricardo. Valeu, meu povo. Valeu, Bigode. Forte abraço. Tamo junto. Tchau.